Cara, porque a gente sempre ouve falar, né? Porra, o verdadeiro poder de qualquer nação está na população, nas pessoas e tal. Cara, se um dia o povo se rebelar, consegue, cara? Mas eles vão se rebelar Como? para o quê? Não, se Porque rebelar, eles ir lá, Não, mas por quê? invadir tudo, destruir tudo. Não, pensa o matar todo seguinte, mundo. um terço dos homens faz parte do Do exército. exército. Você vai se rebelar como? E eles têm um sistema, que é um sistema que surgiu na União Soviética, que é o sistema de recompensa por denúncia. Então, inclusive está na Constituição da Coreia do Norte que todo cidadão deve ter uma vida socialista e que todos eles devem vigiar o seu entorno para que eles também tenham uma vida socialista. Se você, vamos supor, você sabe que o seu amigo, você ficou sabendo aí que o Pedro, né? Desculpa. Isso. Você ficou sabendo que o Pedro, ele andou lendo uns livros aí que fala sobre, sei lá, liberalismo econômico. Você ficou sabendo. Olha, ele só tá, alguém Não, não sei alguém se é mandou um verdade. pendrive, ele achou um pendrive que veio da Coreia do Sul, que os caras mandam muita coisa por balão, entendeu? Aí você ficou sabendo que ele achou um pendrive lá, recebeu uns folhetos, tá lendo algumas coisas e tal. Se ele for descoberto e também descobrindo que você sabia, os dois vão ser julgados pelo mesmo crime. Puta, por isso que você fica sem falar, meu, deixa eu falar logo. Então, se você nem sabe... sei a verdade do Pedro, mas então, já vou se lá. você sabe, você vai lá e entrega. E eles têm uma estrutura que, assim, as vilas, elas são chamadas de imambã, né? Que são as pequenas vilas e tal. E cada imambã tem um líder, que é o líder comunitário. Esse líder comunitário, o papel dele é vigiar e denunciar as atividades da pessoa e receber denúncias. Então, as pessoas, elas vivem num estado de alerta tão grande. Então, pra você ter uma ideia, na época da União Soviética, se acreditava que 1 em cada 4 pessoas era um informante do Estado. Caraca, cara. Na época do... Então, possivelmente, Mas- a estatística é muito próxima na Coreia do Norte. Então, assim, você não pode confiar na sua própria família. Então você tem que seguir o regime. Você tem que Você seguir tem o opção. regime, ou você decide fugir, e aí você Cara, assume porque todo o isso risco. não é vida. Qual que é a É que expectativa assim, não, de vida? é que assim, ó, será? não é vida pra gente, porque a gente conhece É, o coisa. Agora, mas- pensando filosoficamente, a pessoa só conhece aquilo. É. Então aquilo pra ela é ok. Aquele é o normal dela. Ela pensou, o mundo Ok. inteiro é assim, né? Aquele é o normal. Ele pensa, deve ter lugar pior que aqui. Tanto é que, olha que coisa curiosa, toda vez que o norte-coreano ele consegue fugir e chega na Coreia do Sul, ele vai precisar, é compulsório, ele tem que passar por um processo de investigação e ele tem que ficar durante 3 meses fazendo uma escola preparatória que chama Hanawan, que é uma escola para preparar ele para viver numa sociedade livre. Não tá acostumado. Porque ele não sabe viver numa sociedade livre. Então, ensinar para ele o que é ele trabalhar para ganhar o dinheiro dele, se organizar com o dinheiro dele para poder ter condições de pagar um aluguel, de estudar, de ter saúde. Ou seja, ele vai ter que administrar essas coisas. Ele saber como usar um cartão, um celular, ele saber como usar uma conta bancária. Tomar decisões para a vida dele, porque lá o Estado decide para você. O Estado decide o que você vai trabalhar. O que você vai comer. Carreira, decide tudo. O que você vai estudar, se você pode ou não estudar. Cara, mas na boa, quando o cara vai pra Coreia do Sul, dependendo da idade dele, ele fala, meu... Se você... Pessoas mais velhas da nossa família não conseguem mexer no WhatsApp. Você imagina um cara chegar num país como a América do Sul, a Coreia do Sul, que é extremamente tecnológico, o cara deve se sentir muito perdido. Então, e aí que Tô entra pegando como exemplo. onde que eu ia chegar. Que assim, praticamente 1/3, né? Na verdade, um pouquinho mais de 1/3 dos norte-coreanos que vão para o Sul, eles querem voltar. Porque eles sentem Porque não conseguem se adaptar. deslocados. Não consegue. Eles ficam deslocados. Primeiro que assim, para eles conseguirem chegar na Coreia do Sul, o processo todo é um processo muito doloroso. Então, assim, que envolve, muitas vezes, tipo, diversos abusos que sofrem, às vezes pessoas da família que acabam morrendo no processo para conseguir fugir, os familiares que ficaram, eles são penalizados porque você fugiu, então você fica com essa culpa, às vezes envolve prostituição, assim, eles têm que se submeter a coisas assim extremamente difíceis, degradantes, para conseguir ter essa liberdade. E quando eles chegam lá na Coreia do Sul, eles vão ter essa liberdade, mas às vezes o trauma que eles sofreram é tão grande que eles às vezes não estão preparados. Chegam na Coreia do Sul, eles vão sofrer preconceito. O norte-coreano, ele é em média 7 centímetros menor do que o sul-coreano. Por uma questão porque ele é subnutrido e tal.
Então, assim, ele vai ter o sotaque, então ele vai ser facilmente reconhecido como não sendo dali. E ele, sim, muitas vezes não tem parente, né? Às vezes tem, mas nem sempre tem parente por lá. Então, assim, a vida deles não é nada fácil. É uma vida muito difícil. E aí ele começa a lembrar, lá tinha esse controle, mas eu tinha onde morar, mal e mal tinha que comer. Então, assim, ele vai se remeter a isso, entendeu? Quando ele descobre que tem que trabalhar pra... Ah, não, tô brincando, é zoeira. Não, e o norte-coreano, ele trabalha bastante, né? Não, Ele trabalha brincando, bastante. só zoeira. Ele trabalha bastante, só que ele não recebe o fruto do trabalho dele, né? A gente Exatamente. estava falando